Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa última versão dessa série de vídeos que eu estou fazendo para falar um pouquinho sobre a prescrição de dívida, essa discussão aí que tem gerado inúmeras discussões, debates, né, visualizações aqui também. Hoje a nossa série vai fazer a conclusão conversando com quem há de mais especialista nesse assunto, os advogados. E aí eu convidei duas pessoas especiais aqui. Mas antes de apresentar, roda a vinheta. Muito bom. Como eu disse, hoje nossa série vai ser com alguns advogados, dois grandes amigos, um amigo e uma amiga aqui, uma nova amiga que eu tive, que eu brinquei com eles aqui, que hoje eu sinto que eu tenho dois advogados, que é o doutor Leandro Alvarenga e a doutora Roberta. Antes de eu colocar eles aqui, queria lembrar você, que senão eu vou esquecer, de curtir o vídeo, compartilhar, deixar seu comentário, se inscrever no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Muito bom, vamos lá. Primeiras damas, vou adicionar aqui a doutora Roberta e agora doutor Leandro Alvarenga. Deixa eu me colocar aqui para baixo, que meu nome vocês já lembram, o deles deixar em destaque. Doutor Leandro, doutora Roberta, mais uma vez, obrigado. Costumo brincar aqui, vocês já são sócios aqui no canal. Agradeço por todo o retorno que vocês sempre dão quando eu sempre peço uma ajuda aí. Muito bom. Queria que vocês se apresentassem aí para quem ainda não conhece vocês. As damas primeiro, né, doutor? Vamos lá. Deixar a doutora primeiro as damas ali. Isso aí. Olá, bom dia. Obrigada, viu, pela reverência, doutor Leandro Caperini. Bom dia a todos vocês. Meu nome é Roberta Nascimento. Eu sou responsável pelo jurídico institucional aqui na Pascoaloto. Também sou sócia aí na Sociedade de Advogados, né, a NPAA, né? Sou sócia do trabalho aí de operacional do jurídico em relação às ações aí que buscam recuperação de crédito. E bastante estudiosa, digamos assim, né? Gosto bastante de estudar e tive aí o privilégio de ser convidado uma vez pelo Tambellini para tratar do tema aí das dívidas prescritas, e aqui me coloco à disposição de vocês também para a gente debater um pouquinho aí sobre o avanço aí que a gente teve nessas legislações, nas negociações, nas regulamentações da FEBRABAN. Muito bom. Bom, meu nome é Leandro Alvarenga Miranda, eu sou advogado, sou professor nas cadeiras de Direito Digital, Direito do Consumidor e Tecnologia. Represento aí como advogado a minha banca de advocacia, mas sou diretor da Associação Nacional de Bancos de Dados. Atuo nos bancos de dados de crédito há mais de 10 anos, voltado para esse segmento, também para o segmento de tecnologia, sendo ali consultor do Congresso Nacional nas áreas de tecnologia, direito, em matérias que afetam o mercado aí como um todo. Muito bom. Dois feras aqui. Vamos lá. Bom, doutores, esse aqui acho que é o quinto vídeo que eu faço sobre esse assunto, né? Ouvi aí um pouco de cada empresa, bancos, empresas de varejo. Sem dúvida nenhuma, existe aí um sentimento de ninguém sabe efetivamente onde é que a gente vai chegar nesse ponto. Existe, sem dúvida nenhuma, um consenso de que essa decisão da gente não cobrar amigavelmente o débito após 5 anos é um tiro no pé, não só do processo de cobrança, como no processo econômico, no processo social. A cobrança é uma atividade que gera aí milhares de empregos, né? Muitas empresas sobrevivem de cobrar dívidas, né? E isso é uma atividade extremamente legal, né? E dentro do Código Civil. O que a gente pode começar a discutir desse assunto e como é que vocês têm visto isso no mercado? Continua primeiro, Leandro? Pode começar, doutora, sem nenhum problema.
Bom, como nós havíamos comentado lá no nosso primeiro encontro, né, Tamberini, os tribunais superiores têm se posicionado no sentido de não permissão mais de cobrança de dívidas prescritas, que são essas dívidas que já alcançaram aí 5 anos da data da inadimplência. Né? Perfeito. Mas a gente teve uma das últimas decisões, que foi até que eu trouxe naquele momento, que se falava que a cobrança não poderia ativa, né? Não poderia ser feita, mas essas dívidas poderiam continuar ali nas plataformas, garantindo-se a privacidade, a proteção dos dados daquele consumidor, e ele poderia buscar quitar essa dívida em caso de interesse. Então, colocar essas dívidas numa plataforma ainda poderia ser feito, porém, a gente não poderia efetivar a cobrança ativa, né, dessas dívidas. O que a gente teve de atualização aí no tema agora no finalzinho aí, no comecinho de dezembro de 24. A Febraban, né, utilizando aí da autonomia privada, do princípio de autorregulação, e até de uma relação aí de bastante parceria com o Banco Central, estabeleceu numa normativa, no seu artigo 32, de que as instituições financeiras não poderiam efetivar cobranças telefônicas, né, cobrando dívidas prescritas. E por que a Febraban faria isso, né? A gente fica imaginando, né? Se ela está aqui para Essa é a minha pergunta, doutora. na verdade, para regular o setor. Exato. Porque existe um acordo setorial entre Febraban e Banco Central, no sentido de que as diretrizes que vêm sendo aplicadas na jurisprudência sejam utilizadas como boas práticas nas instituições financeiras. Então, essa questão de articular todos esse acordo setorial e incentivar as instituições financeiras a se alinharem às boas práticas é que leva a Febraban a tomar essa decisão. Né? Perfeito. Então, o que acontece? O código, a base, fundamentação jurídica que o STJ vem buscando, ela é para além do Código Civil, que traz ali que essas dívidas podem ser cobradas. Ela está muito mais relacionada com uma questão de defesa do consumidor, de reclamação que vem sendo realizada através de apontamentos no PROCON, reclame aqui. Então, na verdade, a Febraban, vendo qual é o fundamento dessa decisão aí de STJ buscando boas práticas, coloca essa normativa agora no final de dezembro nas suas normativas de autorregulamentação. E qual que é a abrangência aí dessa normativa da Febraban, né? Essas normas, elas aplicam-se principalmente aí às instituições financeiras, né, que são os bancos, cooperativas de crédito, que são regidas pelo Bacen, obviamente, e eles aderem voluntariamente a essa normativa, só que quem está relacionado à Febraban e aderiu aí à Febraban como órgão representativo do setor, eles têm que cumprir, porque, né, você está aderindo aí, né? E também as empresas de cobrança que prestam serviços para essas instituições. Aí se pergunta, uma pergunta que todo mundo faz, ué, o que vai fazer com a securitização agora? Que em sua grande maioria trabalham com essas dívidas aí que tem esse prazo aí maior, né? As securitizadoras, a princípio, elas não estão submetidas à norma da Febraban, salvo se elas estiverem também atreladas, aí voluntariamente assinarem também o acordo com a Febraban, ou no contrato que ela compra da cessão de crédito da instituição financeira para a securitizadora, existirá alguma cláusula nesse sentido. Então, assim, se houver alguma cláusula no contrato de compra e venda desses créditos vencidos, a securitizadora estaria submetida. Ou se ela, por livre e espontânea vontade, vir aí a aderir à normativa. Perfeito. É nesse sentido, mais ou menos. Existe toda uma
fundamentação constitucional para a FEBRABAN ter essa autonomia privada, no próprio artigo 5º da Constituição, que garante aí que se faça a autorregulação, desde que não seja contrária à lei. E aí a FEBRABAN, essa autorregulação, ela não está baseada na lei, mas na jurisprudência, né? E também em relação à relação contratual associativa. Se a instituição financeira se associou à FEBRABAN voluntariamente, ela tem que cumprir a norma, né? Então ela tem que fazer. Mas o que a gente encontra aí na decisão da FEBRABAN, de forma bastante clara, é que o que se está expresso lá no artigo 32 é que não se podem fazer ligações telefônicas. Então, existiria aí uma possibilidade de estabelecer um primeiro contato via WhatsApp, via e-mail, chamando aí esse consumidor para a negociação, né? Perfeito. Haveria essa possibilidade ainda. Perfeito. A princípio, assim, o que eu vejo é muito essa questão que fica, né, aí vai se afunilando cada vez mais as possibilidades, e a gente fica preocupado, como eu havia falado para você na nossa última bate-papo, é que venha-se a ter uma regulação a nível estatal, né? Ou levar essa questão mesmo para o legislativo, para uma alteração aí, né? A gente sabe que vai ter uma alteração do Código Civil, né? Tá aí, já estão todas essas discussões nesse sentido, né? Já as comissões já estão trabalhando nesse sentido, ou até mesmo o reconhecimento aí pelo Banco Central de estabelecer algo de uma forma mais robusta aí, que submissão aí para toda o setor financeiro, né? Obrigado, doutora. Sabe, é isso, por enquanto. Muito bom, eu queria falar agora da Cobtech. Apaixonados por tecnologia, aplicam o que há de mais moderno em ferramentas para o mercado de call center e cobrança. Se você precisa de um escritório de cobrança que dê foco, trabalhe bem sua carteira, a Cobtech é uma opção para você. Grande beijo lá para a Luane e para o Adalberto. Legal. Doutor, posso trazer um pouco de polêmica, uma luz de polêmica para essa discussão? Sempre. Bom, primeiro ponto, eu acho que a decisão da FEBRABAN de fazer essa regulamentação foi assodada, né? E, efetivamente, ela foi, eu entendo, equivocada, inclusive, mas ela tem autonomia para fazer isso, como a doutora Roberta muito bem colocou, tem os poderes para fazer isso, e quem está ali submetido àquela associação, àquela federação, vai ter que cumprir essa norma. Tem que cumprir, perfeito. Bom, tá? Então, uma coisa é o que eu entendo do que ela dá norma, outra coisa é a norma está aplicada, está posta, tem que ser cumprida. Perfeito. Né? Primeiro, assim, eu queria trazer um pouquinho do histórico disso, para falar um pouquinho. Olha, a prescrição, na verdade, ela não atinge o crédito, né? Deixa muito claro isso. A prescrição, ela atinge o poder de exigir do devedor. Perfeito. E no âmbito judicial, não é isso, doutor? Exatamente. Que é o ponto, né? Prescrição, eu fui até buscar o detalhamento, a prescrição ela tem a ver com a impossibilidade da cobrança judicial, né? Não existe nenhuma questão ligada à forma amigável, porque a dívida, ela no existe, fundo... Ela não deixa de existir. Não deixa de existir. Perfeito. E aí nós temos algumas ponderações. Inicialmente, os tribunais, em consonância com o Código Civil que está em vigor hoje, né? Eles iam entendendo que a dívida poderia ser cobrada judicialmente, desde que respeitados os direitos da privacidade, sem ter condutas abusivas, poderia enviar-se carta. Por que eles entendiam isso? Porque o próprio Código Civil, ele traz à disposição, no seu artigo 882, que uma dívida prescrita que for paga, não cabe repetição de indébito. Ou seja, se eu posso receber uma dívida que está prescrita porque foi paga voluntariamente, por que eu não posso entrar em contato com o devedor para fazer esse recebimento? Né? Nós temos aí uma série de circunstâncias no universo de crédito que são afetadas por isso. Né? Por exemplo, o cadastro positivo, ele traz a menção de pagamento ou inadimplemento, não uma informação negativa, mas a menção da existência para afetação do score, por exemplo, de 15 anos. Então, essa dívida não paga, ainda que não seja publicizada, ela vai afetar o score da pessoa por 15 anos. Isso está na lei, é uma lei que determina. Está na lei, olha só.
Importante isso. O que acontece hoje é que, infelizmente, o nosso judiciário, e aí eu faço uma crítica totalmente construtiva, tá? Ele está usurpando competência legislativa. Esse Exatamente. É o ponto. Tá? Sobre o pretexto de direitos humanos, que aí qualquer coisa cabe direitos humanos. A Constituição Federal ela é tão ampla que cabe qualquer coisa. Né? Mas eles esquecem, por exemplo, a existência do Código Civil, a própria existência do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Uniforme de Genebra, a Lei do Cheque. Então, assim, tem uma série. O arcabouço econômico brasileiro ele é afetado por uma série de legislações nacionais e internacionais que afetam a economia. Né? E aqui é importante falar que nós estamos falando muito de bancos e de créditos bancários, porque são a maior parte. É a maior parte. Mas essa decisão não vai afetar só isso. Né? Se eu tenho uma conta de luz, uma conta de telefone, né? Como é que faz? Mensalidades escolares, aluguéis de imóveis, contratos de advogados, de médicos, de engenheiros, que têm prazos prescricionais também muito menores. Exatamente. Né? Veja, por exemplo, o aluguel de bens ele vai para prazo prescricional de 3 anos. Né? Então, assim, é muito interessante quando nós olhamos para isso, porque o que está sendo discutido se eu posso ou não entrar em contato com quem me deve e pedir para ele me pagar. Exato. Tá? Aqui não se está dizendo de condutas abusivas. Eu não estou falando daquela cobrança abusiva. Que no final foi o que gerou tudo isso, né? Exato. A gente não pode tirar a luz disso, mas exato. Essa discussão está sendo fomentada principalmente pelo abuso na cobrança de débitos prescritos. Exato. Tá? Houve um abuso do lado das empresas que fizeram essas cobranças e que trouxe essa discussão à luz. E que trouxe essa discussão, inclusive, no Código Civil, que está sendo nas mudanças do Código Civil que está sendo discutidas no Congresso, que é o local para se discutir. Né? Houve essa guinada de posição do STJ. A tendência, se eu fosse apostar aqui, né, eu não gosto de fazer aposta, mas se fosse apostar, a tendência é que o STJ ele faça essa mudança legislativa no sentido de proibir cobranças extrajudiciais, o que, mais uma vez, eu vou entender como mais uma de tantas usurpações de competência legislativa, porque isso é competência do legislativo, não é competência do judiciário fazer esse tipo de regulação, mas ele está sendo instado e o nosso legislativo está sendo omisso em muitas matérias aí, o que tem feito o judiciário regular. Efetivamente, isso vai ter uma série de consequências, né? Desde consequências econômicas gerais até consequências econômicas específicas. Eu falo porque eu atuo, apesar de estar no banco, na parte de banco de dados de crédito, né? Eu atuei muito tempo com bancos também, fui de escritório de cobrança no começo da minha carreira. E aí o que tem acontecido, que vai ficar muito claro para mim, até conversando com o setor de oferta de crédito. O crédito vai ficar mais caro, Tambellini. A gente tem falado isso nessa sequência de vídeos. Alguém vai pagar essa conta, né? Não tem como... Eu vou dar um exemplo para você. Eu atuo em outros países com crédito. E eu não vou citar o país, porque eu tenho, até por conta de uma questão de confidencialidade, mas tem um país da África que nós estamos tentando fazer uma mudança no sistema civil para conseguir dar crédito para as pessoas. Por quê? Porque os bancos não dão crédito naquele país, porque a recuperação de crédito é quase impossível. Então, pois é. Então, você não dá crédito. Aqui no Brasil, a recuperação de crédito ela acontece. Mas o que tem acontecido depois que tem se criado barreiras a essa cobrança? Né? A gente percebeu que os créditos sem garantias estão ficando muito mais caros. Sem dúvida. Muito mais caros, né? E afeta também o crédito com garantia, porque dificulta, né? Porque claro. Vai todo mundo para garantia, então uma menor oferta, maior o valor do custo daquele crédito. E também o que vai acontecer? Certamente, são duas consequências diretas também. No primeiro momento, os bancos, em geral, eles não vão sentir isso. Né? Mas se você parar para pensar, o banco diminui o prejuízo dele vendendo esse crédito para seguratizadoras. Claro. E virou uma prática isso. Virou uma prática. Isso é muito comum nos Estados Unidos, aqui desde 2000 vem acontecendo no Brasil. A partir do momento que ele não conseguir fazer essa venda de crédito vencido
porque esse crédito não vai poder ser cobrado, a seguradora não vão querer comprar esse crédito, porque ele vai virar um crédito Claro. mais... Né? Eu vou comprar uma coisa que eu não posso receber, quer dizer, eu posso receber, mas não posso entrar em contato para receber. Vai ficar um negócio meio absurdo. Contar com a sorte, né? Os bancos, o que eles vão fazer? Primeiro que eles têm uma linha de time de cobrança judicial, né? Uma linha de tempo e de valor. Essa linha vai diminuir. Então, a cobrança judicial vai ser mais rápida para evitar a prescrição. Segundo ponto, ela vai ser num valor menor. Isso vai onerar quem? O devedor. E o próprio judiciário, que já já está em lá um caminhão de ações. Abarrotar o judiciário, sinceramente, eu vejo nessas decisões que eles não se preocupam com isso, senão eles não fomentariam tanto a indústria do dano moral que tem no Brasil. Mas vamos deixar isso para o segundo plano. Vamos pensar no devedor. O devedor já está numa situação complicada, ele vai ter que pagar, porque vai acontecer isso. Custas processuais e honorários advocatícios. Porque isso está em lei. Ele vai ter que pagar. Né? A dívida que seria por 5 anos, que tiraria o nome dele, o fato de estar ajuizada não vai tirar o nome dele mais. Perfeito. Enquanto tiver movimentação processual, o nome dele vai ficar lá. Então, o prazo de 5 anos vai ser muito mais estendido. Perfeito. Né? Segundo ponto, a venda de crédito para as empresas que compram seguratizadoras, elas vão passar de ser créditos ou não cobrados dentro do prazo aí prescricional, de 5, 3, dependendo da dívida, tá? Mas a maioria são 5 anos, a passar para ser uma dívida, a venda de crédito de dívidas ajuizadas. Dívidas ajuizadas vai ter um custo maior para aquisição. Muito mais. E aí vai ter, por conta das custas processuais, honorários que foram pagos, e esse custo, mais cedo ou mais tarde, vai cair na mão do consumidor. Então, veja, a gente impedir a cobrança fora do prazo prescricional, ela pode, num primeiro momento, parecer um bom negócio, no sentido, o consumidor vai parar de receber cartas. Ao invés disso, o judiciário devia se preocupar em atacar as cobranças indevidas. Exatamente. Né? Por quê? Porque, a partir do momento que ele disser que eu não posso mais cobrar extrajudicialmente, ainda que eu não possa cobrar judicialmente, ele está afetando um direito do credor que é reconhecido, porque a dívida não deixou de existir. Né? Então, em vez de, é um problema do judiciário brasileiro e do legislativo brasileiro. Em vez de atacar o problema, eles criam um problema maior com uma regulação mal feita. Né? E, infelizmente, é isso que vai acontecer. O risco de crédito do Brasil vai aumentar, o custo de crédito do Brasil vai aumentar, a exigência para a concessão de crédito vai ser mais dura, e com isso mais pessoas não vão conseguir crédito. Então tem uma série de consequências dessa cadeia jurídica, que é uma cadeia de decisões. Ainda que seja tomada, e a princípio, é isso que aparentemente caminha, né? vai acontecer. Né? Que o STJ tem uma tendência, neste momento, ao que eu levantei, de proibir a cobrança extrajudicial. E aí, apesar da regulação da FEBRABAN falar em cobrança telefônica, a discussão no STJ, ela não está só no não está. Ela está em qualquer tipo de cobrança, inclusive qualquer tipo de contato com o devedor. Exato. Nós temos exemplos ali de campanhas de extrajudiciais de venha pagar para melhorar seu score, né? Por exemplo, sem citar nome para não fazer merchan para ninguém aqui, né? Que são cobranças onde não é dado publicidade. E só que o simples fato de receber uma comunicação de que você foi inserido na possibilidade daquela negociação, as pessoas entraram com ações. E essas ações estavam gerando indenização. Porque é um absurdo, a pessoa deve. Né? O nome dela não foi exposto. Ela não teve uma exposição social, que é o que veda o Código de Defesa do Consumidor. Exato. No artigo 43. Né? Ela teve uma comunicação entre o credor e ela. Não há uma exposição pública. Então, ao que leva a dar dano moral para isso? Se não a indústria do dano moral que eu comentei ali, e que eu falo que o próprio judiciário hoje ele fomenta indenizações absurdas. Né? De vários segmentos. A gente estou falando aqui de cobrança, mas existem vários segmentos que são prejudicados com atividades lícitas por interpretações completamente equivocadas do que é uma indenização. Assim, hoje criou-se o dano moral presumido, que, ao meu ver, é um absurdo na maioria das suas aplicações, porque
porque presume um dano moral porque você recebeu uma ligação telefônica. Né? Você recebeu uma ligação telefônica de cobrança. Presume um dano moral porque você recebeu um e-mail. Presume dano moral porque você recebeu um WhatsApp. Então, Meline, a presunção de dano moral, quando foi criada para banco de dados, ela foi criada porque gera uma publicidade para a pessoa, e esta publicidade, ela gera algum constrangimento público. Agora, e não é eu caso, pergunto né, para você, uma carta, um e-mail ou uma ligação, eu estou tirando aqui as situações, né, abusivas. sim, abusivas. Assim, uma situação peculiar, a situação que seria o normal, o esperado e que o Código de Defesa do Consumidor permite, né, dentro dos parâmetros legais. Como que ela vai gerar dano moral? Porque a cobrança está prescrita, mas a dívida existe. Exato. Agora, é isso que você não consegue explicar para a pessoa. Sistema Cedros, queria falar agora, o sistema de cobrança ideal para pequenas e médias empresas. Simplifique sua gestão e maximize seu resultado. Muito bom, se você aí não tem um sistema para controlar toda a tua operação de cobrança, o Cedros é uma solução ideal para você. A gente está vivendo um momento difícil, né? Realmente, nesse sentido, eu brinco aqui, falo muito que a gente está num momento. Quando eu era criança, né? A gente falava coisas que hoje são quase crimes se falar, né? A gente vive a época do mimimi. Mas, enfim, eu queria pegar esse ponto das ações judiciais, né? Que, como o doutor colocou, isso pode ampliar o prazo. Mas, doutor e doutora, né? Uma coisa é eu fazer uma ação judicial numa dívida que o cara pegou um empréstimo lá de 100 mil reais. A outra coisa é, como a gente falou, a conta telefônica, a conta de luz, quer dizer, não é possível que a gente tenha uma transferência da responsabilidade 100% para o judiciário. E aí a gente falando, como o senhor mesmo colocou, os custos disso tudo. A grande pergunta que fica aqui, né, e é difícil responder, os senhores já colocaram que a tendência, pelo que tem se discutido, é que isso realmente seja decidido pelo STJ pela não cobrança. Agora, o senhor também colocou a questão do legislativo e do judiciário, né? Que a gente vê aí áreas fazendo papéis que não deveriam lhe caber. Isso deve ficar no STJ? Essa discussão do Código Civil deve entrar nesse mérito? O que os senhores acreditam, né? E, de novo, aqui não é uma certeza, e sim uma crença, uma percepção. Quer responder, doutora, primeiro? Deixa a doutora. Complementando, né? Eu plenamente com as questões aí que o Leandro colocou. O spread bancário vai ser algo aí que a gente vai enfrentar com bastante dificuldade, principalmente porque só além de ficar mais caro para o devedor na questão dos custos judiciários, também vai ficar mais caro para o adimplente, né? Que para tomada de crédito agora vai ter. Claro, perfeito. Ele paga um risco, né? Ele paga um risco geral, né? Exato. Alguém tem que pagar a conta. Mas o que eu penso, né, é que o legislativo deve sim, analisando essas decisões do STJ, a normatização dessa questão pode. O que a gente viu de decisão, como o Leandro falou, é isso. Mesmo as pessoas que estavam aí com dívidas prescritas, entraram com uma ação, vou ser bem sincera, muito simplista, e obtiveram êxito, inclusive, com o dano moral suprimido, presumido. Por outro lado, as últimas decisões que eu vi foi na questão da busca aí, né? De você deixar a dívida ali na plataforma e a pessoa buscar. Qualquer contato contrário aí é lido como dano moral. Isso é um absurdo mesmo, como o Leandro coloca. Mas nos parece que estamos caminhando mesmo pela impossibilidade de cobrança de uma dívida que é existente.
que é o único motivo aí, então, para que essa dívida seja quitada, vai ser exatamente a lei de cadastro positivo. Talvez seja o único motivo pelo qual uma pessoa vai buscar quitar uma dívida prescrita. Que ela vai ter que tomar a atitude de buscar o credor, não o credor de buscar. E isso vamos atuando, né? Eu ouvi também uma das entrevistas que você fez com as securitizadoras, isso foi colocado que também aumenta até aí a precificação da compra dessas carteiras pelas securitizadoras. Exatamente. Como o Leandro colocou, né, uma dívida que eu não vou poder cobrar. Né? Isso aí. Cada vez mais difícil de se praticar. Terrível para o mercado brasileiro de uma forma geral, porque os investidores, pelo menos os investidores internacionais, vão buscar outros mercados para poder comercializar. Sim. A gente estava... Era algo que acontece aí de uma forma muito eficaz. A gente vai ter um afunilamento do mercado aí, né, em relação à securitização, que é um absurdo também, a gente for analisar. E eu penso que estamos caminhando para a normatização aí dessa questão de cobrança das dívidas prescritas. Um outro ponto que eu quero colocar também, aí, deixando a questão ainda um pouquinho mais complexa, é que o ajuizamento dessas ações, ela também vai causar um impacto muito grande, não só no judiciário, que vai assoberbar ainda mais o judiciário, porque agora vai ter que se judicializar praticamente tudo. Alteram-se as réguas de ajuizamento, então, tanto para prazos, como também valores, né? Isso vai ter que ser observado, porque, como você disse, né, também, algumas dívidas têm valores que prendem as custas judiciais, são impraticáveis para as instituições financeiras ajuizarem. E um outro tema que vai trazer aí uma complexidade, uma nova informação para as próprias escritórios de advocacia que trabalham com jurídico massificado, né, de grandes volumes. Porque a gente ainda enfrenta o problema da prescrição intercorrente. Porque eu vou ter que ajuizar essa ação e eu vou ter que dar andamento a essa ação. Isso gera um custo também, né, para as instituições financeiras, para os escritórios, porque não basta eu ajuizar essa ação e deixar lá. Porque se não movimentar esse processo, não buscar as diligências, principalmente nos créditos sem garantia, isso torna muito mais complexo, porque como é que eu vou cobrar como é que eu vou cobrar? O cliente eu não consigo citar, ou então eu cito, mas ele não paga, e aí a gente fica toda nessa questão de busca de bens, e isso gera um custo, não só para os advogados, como para o próprio judiciário, porque hoje não existe servidor no judiciário para dar movimentação a essa quantidade de processos que vem aí. É uma outra onda. Então, se traz aí possibilidades de fazer busca e apreensão extrajudicial, consolidação de imóvel de forma extrajudicial, e o crédito sem garantia, ele vai se tornar tão expressivo quanto essas ações com garantias judiciais, porque isso vai gerar uma onda de movimentações processuais para que não sejam esses processos acometidos pela prescrição intercorrente, para que garanta-se a cobrança desse crédito, que o judiciário não vai dar conta. E isso não foi observado, eu acho que é assim, que eles não têm jurimetria dentro do STJ, parece. Não é possível. Exatamente, doutor. Mesmo, né, com a avalanche de processos judiciais que vão ser ajuizados daqui para frente. Deixa aí para o Leandro complementar. Queria falar agora da Renove, mais novo parceiro aqui, que já é um grande parceiro antigo, já mandou 7 pessoas lá para a nossa imersão nos 3 grupos, então não deve ser um negócio ruim, hein? Deve ser um negócio bom. Grande abraço, Arnaldo. Obrigado. A Renove transforma desafios em soluções ágeis, impulsionando o resultado com inovação e compromisso. A Renove também é uma empresa de cobrança que está aqui no Tabelando, uma grande opção. O pessoal trabalha sério. Como eu disse, 7 coordenadores, gerentes já treinados lá na nossa imersão, então muito legal. Bom, como a doutora bem colocou, Tambellini, primeiro que a regra, mesmo a regra de cobrança extrajudicial, ela vai ser alterada, né? O protesto hoje de um título, ainda em valor pequeno, vai ser feito com maior frequência, já trazendo na cobrança extrajudicial uma mudança de perfil. Por quê?
Hoje, às vezes, vamos pegar uma empresa de luz aqui, assim, bem aleatório. Vamos dizer que ela protesta hoje quando a dívida chega em R$ 1.000 e mais de um ano, né? Ela vai diminuir esse protesto para R$ 500, R$ 400 e com 3, 4 meses. Exatamente. Então, certeza que isso vai acontecer. Isso vai gerar um custo muito maior. Quem vai ganhar, os cartórios vão ganhar, claro, né? Sim. Mas isso vai gerar um custo maior para os consumidores aí, em geral, nesses outros títulos que não são só bancários. Né? Isso aí. Eu já tenho movimentações de clientes aqui no escritório que estão tirando, começando a estudar, entrar com ações de R$ 1.000, sabe? Por quê? Porque o custo vai ser quase R$ 200 para citar, se conseguir na primeira citação. Quer dizer, se você aumentar a dívida do cara em 20%, vai movimentar... Pois é. Você entendeu? Então, acaba gerando toda essa consequência que como a doutora bem colocou, que não está sendo pensada pelo STJ. Segundo ponto, uma pergunta que você fez bem direta, eu não acredito que isso pare no STJ, tá? Tá bom. Por que não vai parar no STJ? Isso vai subir para o Supremo Tribunal Federal, com certeza, seja de um lado ou de outro, né? Porque isso vai afetar direitos adquiridos, por exemplo, das securitizadoras, se não houver, por exemplo, uma modulação da sentença dizendo, olha, isso vai daqui para frente. Daqui para frente, né? Porque o que o cara comprou daqui para trás, ele comprou com outra regra, com outro preço. Exatamente. A gente sabe que a regra processual não pode se aplicar assim. Então, isso pode haver uma modulação. Se não houver essa modulação, certamente as seguritizadoras vão levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal. Há também a circunstância de você afetar o crédito em si e interferir nos contratos privados, que é protegido pela Constituição Federal. Há uma alteração do próprio Código Civil feita pelo Judiciário, que não é competente para fazer isso, porque vai ter que dar novas interpretações aos artigos que estão no Código Civil. O Código Civil só pode ser alterado pelo Legislativo, então essa competência vai ser discutida no STF. Então, assim, eu não acredito que essa seja a última instância, mas nós sabemos que a velocidade de julgamentos, ainda de julgamentos assim, são muito devagar, né, Tambellini? Então, até que seja julgado em uma posição diferente do que for decidido no STJ, o que vai valer vai ser o julgamento do STJ. E por esse aspecto, né, se não for dado efeito suspensivo, claro, eu acho muito difícil se dar efeito suspensivo num julgamento, depois de um julgamento coletivo que gerar uma súmula ou uma decisão predominante ali, uma orientação jurisprudencial no STJ, num recurso para o STF. Se não for dado efeito suspensivo nisso, enquanto não for julgado, vai ser aplicado a decisão do STJ. E ainda que seja dado efeito suspensivo, né? Nós sabemos que as empresas não vão ter segurança jurídica de tomar decisões contrárias àquela decisão. Porque pode ser que, quando seja decidido no final, seja mantida aquela decisão e tudo aquilo que foi praticado naquele período ainda seja possível de umas ações indenizatórias. Então, nós estamos vivendo um momento, infelizmente, de uma insegurança jurídica absurda sobre esse tema, causada pelo próprio judiciário, que está mudando o seu entendimento e mudando o que está regido no Código Civil. Está mudando a regra do jogo. É isso. Exato. Muito bom. Olha, tem assunto aqui para a gente ficar aqui o dia inteiro. Muito conteúdo, doutores aí, cara, com bastante informação. Cara, fico orgulhoso aí de ter chamado vocês dois. Agradeço mais uma vez, mas queria ir aí para as conclusões. Lembrando você que está aqui com a gente para curtir o canal, curtir o vídeo, se inscrever, tem muito conteúdo aqui. Vocês veem essa série que a gente fez aqui, o tamanho da importância desse tema para o nosso mercado. Esquece o nosso mercado, para a economia, para emprego, para tudo isso. Então, realmente não é um assunto que se pode deixar de lado e não se comentar. Doutor Leandro, doutora Roberta, queria agradecer imensamente mais uma vez aí o chamado, o atendimento, né, desse chamado que eu fiz. Mais uma vez, vocês aí, super parceiros. Mandar um abraço lá para o Eric também, um super parceiro, grande amigo também, tenho orgulho de ser amigo. Né? Esses dias eu estava conversando com ele, minha esposa
estava ouvindo, falou, esse aí é o presidente da Pascoaloto? Falei, é. Aí ela falou, nossa, mas como é que você conhece? Eu falei, mano, peraí, você tá esquecendo quem também sou eu, né? Pô, eu não sou qualquer um, né, meu Deus do céu? Mas, enfim, cara, um orgulho aí dessa amizade, orgulho do doutor Leandro, agora da doutora Roberta aí. Pô, mais uma vez, agradecer vocês aí e deixar aí o espaço para vocês se despedirem. Vou deixar o LinkedIn de vocês aí também na descrição do vídeo. Quem quiser contatar vocês, fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez. Por favor, aí as considerações finais, doutor. Obrigada mais uma vez pelo convite, Tambeline. Vou transmitir aqui o abraço do Érico, ele também me deixou com essa incumbência de mandar um abraço. Muito bom. Fortalecedor dessa amizade. Quero agradecer a parceria com o Leandro, foi um prazer conhecê-lo. Vou também pegar o LinkedIn dele para a gente poder trocar umas figurinhas, sempre bom, né? A gente cresce, fantástico. Fico à sua disposição, à disposição de vocês para qualquer discussão. Tenho escrito bastante sobre esse tema também lá no meu LinkedIn e essa semana passada fiz aí um artigo sobre prescrição intercorrente, o pessoal entender, para quem não é do mundo jurídico, qual é o conceito de um e outra, porque eu não pude explicar qual é a diferença entre uma e outra. E estamos aí torcendo para que o impacto seja menor do que a gente prevê. Embora não são bons ventos que a gente vem sentindo na nuca aí, né? Mas a gente espera que talvez o legislativo se posicione aí de uma forma um pouco mais conservadora, porque realmente o judiciário está deixando a desejar para a gente. Obrigado, doutora. Bom, primeiro eu queria agradecer também, agradecer a doutora Roberta aí pela parceria, prazer em conhecê-la. Vou querer ler esse artigo, viu, doutora? Se puder depois compartilhar aí para a gente. Bom, eu acho também, assim, a gente está num momento no Brasil de muita mudança, então a gente tem que ficar muito atento, tanto na mudança dos comportamentos do judiciário quanto do legislativo, e que cada um exerça a sua função, né? O judiciário de julgar, o legislativo de alterar e criar leis. Se cada um ficar no seu quadrado, eu acho que a sociedade consegue se desenvolver e seguir. O problema é que a gente está vendo aí uma disputa entre os dois poderes que, infelizmente, está afetando a sociedade, apesar de não ser uma disputa política. Nos casos concretos aí, como este caso, é uma circunstância que está muito preocupante para nós, né? E aí, lembrando que quem tem que mudar e decidir sobre a sociedade é quem tem voto da sociedade, que é o legislativo, né? Bom, esse caso a gente tem que acompanhar. Infelizmente, a gente não sabe muito o que vai acontecer. Esperamos e chamamos ali os ministros para que eles olhem não só para o aspecto de direitos humanos, qual é a desculpa que se usam, mas que olhem também para os aspectos econômicos, as consequências jurídicas para a sociedade como um todo. Lembrando que isso aqui não fala só de bancos, então é muito bom quando vão julgar esses casos, falar, não, que o banco ganha dinheiro demais, né? Porque só que não vai afetar só os bancos, vai afetar toda a sociedade como um todo, e inclusive a própria pessoa que eles estão querendo proteger, que é o consumidor que faz o adquirente de crédito, né? E as consequências disso podem ser desastrosas para a economia e para essas pessoas que vão poder aí, de repente, ter um crédito tão mais caro, tanto os bons quanto os maus pagadores, né? Os bons pagadores vão pagar pelos maus, e aquelas pessoas de classe C e D certamente serão as mais prejudicadas, que vão ter ali um crédito dificultado, um crédito mais caro, ou até a impossibilidade de ter acesso ao crédito, que é uma coisa mais danosa, porque, lembrando, crédito não é direito, né? Crédito é uma concessão. Perfeito. As pessoas acham que crédito é direito e crédito não é direito, né? Então, todas essas consequências sociais têm que ser avaliadas com muita calma, com muita tranquilidade, para entender para onde a gente quer ir. Bom, Tameline, sabe que estou sempre à disposição para você, precisando, só contar e chamar que a gente está por aqui. Obrigado. Obrigado de coração mais uma vez, vocês dois. Agradeço aí a galera toda que acompanhou essa série sobre a prescrição de dívida. De novo, não acabou, tem muito mais para a gente estar atento aí, ver todo o desencadeamento disso. Então, galera, muito obrigado aí pela audiência. Doutores, mais uma vez, obrigado. E, galera, até a próxima.